Ok. Tá certinho. Uhum. Muito bem. Continuando, né? Nosso estudo em Zacarias, hoje é o terceiro estudo. Eu parto do pressuposto de que vocês, né, que estão assistindo aqui, têm alguma familiaridade com o texto, conhecem o texto, porque nos nossos estudos a gente não lê, né, os capítulos que a gente vai expor, até por conta do tempo também, mas certamente uma leitura prévia, uma leitura posterior, vai ajudar muito na compreensão do texto. E também durante o estudo, né, eu sempre faço referência a algum outro versículo, dando o contexto dos capítulos. Nós vimos semana passada uma, uma leitura, né? Tivemos uma leitura, uma visão dos capítulos 1 a 8 de Zacarias, são 14 capítulos, que é a sequência, né? Os 8 primeiros capítulos, a sequência de 8 visões, na ideia de que Zacarias ele é um profeta visionário, né? No sentido de lucidez, de interpretação, de sensibilidade, né? Sensibilidade com a realidade que está em torno, mas sensibilidade também com a ação de Deus na sua vida, a sua experiência com Deus, a sua espiritualidade, a sua pregação e a sensibilidade também com a realidade social que está em torno dele. E a gente tem conhecido um pouco desse profeta Zacarias, filho de Ido, não é? Que teve assim um estilo muito próprio, muito peculiar de pregação, de ser profeta, mas dentro também de um contexto, de uma situação, de um cenário muito singular, da mesma forma, em função da situação que o povo estava passando, né? Uma reconstrução, uma restauração, a tentativa de recomeçar uma vida nacional, uma vida política, econômica, social, família, cultura, religião, sagrado, que tinha sido interrompida durante 70 anos e que agora eles estavam assim recomeçando a vida, e as pregações de Ageu Zacarias foram pregações de ânimo devido às oscilações que o povo estava passando pela situação do entorno e também porque aquela glória do primeiro templo da cidade antiga de Jerusalém, que estava, né, sendo reconstruída, aquilo tinha passado e achavam que nunca mais ia voltar. E vêm então os profetas e falam uma palavra de ânimo, de esperança, mas no estilo, no caso de Zacarias, um estilo apocalíptico, né? Um estilo assim muito messiânico, muito nacionalista, um estilo, uma ênfase nacionalista, um estilo muito impactante e que trouxe resultado para as pessoas daquele tempo. O livro de Zacarias é um livro que vai ser muito utilizado no Novo Testamento. Pelo menos umas 4 passagens são retomadas, né, citadas no Novo Testamento. O capítulo 9, verso 9, né, que a gente daqui a pouco vai falar mais. Alegre-se muito, ó filho de Sião, exulte, ó filho de Jerusalém. Eis aí o seu rei, veio até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso é citado em Mateus capítulo 21. Também o capítulo 11, verso 13, a referência às 30 moedas, não é? De prata da traição, também aparece em Mateus 27, 9. O capítulo 12, verso 10, né? Olharão para aquele a quem traspassaram. Hum? Então, essa passagem também é repetida no Evangelho de João e no Apocalipse. E também o capítulo 13, verso 7, é até Jesus quem cita, né? O pastor é ferido e as ovelhas são dispersas. Mas Zacarias é citado, aparece no Novo Testamento, não somente por conta desses versículos, mas também pelo estilo, né? Pela força do livro.
né? Eu quero crer que Jesus foi um leitor assíduo, né, de Zacarias, assim como a comunidade apostólica, a comunidade primitiva. Bom, vamos falar hoje dos capítulos 9 a 11, tá? Os capítulos 9 a 11. Não esgotamos os 8 primeiros capítulos, obviamente, tivemos um panorama, mas vamos avançar com os capítulos 9 a 11. Né? E os capítulos 9 a 11, os comentaristas reconhecem que se trata de um livro adicionado ao livro das visões. Tá? Então, o capítulo 1 ao capítulo 8 é um bloco, né? E o capítulo 9 em diante é outro bloco. E dentro desse bloco de 9 a 14 existe esse pedaço, né? Essa parte do capítulo 9 ao capítulo 11. Né? E são anexos, são acréscimos que foram, né, adicionados ao livro, as visões de Zacarias, porque eram continuidade à pregação, ao espírito, à mensagem de Zacarias. Tá? O povo estava ainda vivendo um contexto de, como diz o capítulo 4, verso 10, de um modesto começo. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. E eu cito esse versículo porque ele é importante, porque a figura de Zorobabel, como eu coloquei anteriormente, e também de Josué, ou seja, o governador e o sacerdote, no período de restauração, essas duas figuras foram muito importantes na liderança do povo, sem contar com Esdras e Neemias, né, que vieram junto com o povo, e importantes também nesse processo. Zorobabel como governador e Josué como um sacerdote, na visão de Zacarias, representavam, né, sinalizavam o Messias, que seria a junção do sacerdote e rei, do governador e sacerdote. A partir do capítulo 9, essa figura de Zorobabel, ela simplesmente não aparece mais, ela desaparece. Tá? E alguns vão afirmar que ele morreu, alguma coisa aconteceu, que Zorobabel não é mais citado, e ele era uma liderança muito importante. Alguns estimam que nesse período da pregação de Zacarias, a população, não somente de Jerusalém, mas daquelas terras em torno da cidade, né, era uma população muito pequena para nós hoje, mas para aquela época era uma população significativa, né, 20 mil pessoas. Né? Que viviam o contexto do que a gente pode chamar de uma guerra programada e do sistema tributário dominador. O que significa? Vamos nos lembrar que o povo de Judá, que é também chamado povo de José, povo de Efraim, ou Sião, está vivendo debaixo do Império Persa, né? O Império Medo-Persa e o Império Persa. E o Império Persa, ele deixava cada povo, cada cultura no seu lugar, com a sua língua, com a sua religião, mas colocava sobre esses povos uma carga tributária muito grande, tá? E fazia uma patrulha permanente das fronteiras sobre esses povos. Então, era um sistema, vamos dizer assim, de opressão sobre essas pequenas populações, essas cidades ou pequenas províncias que ficavam debaixo desse controle. Tá? Os capítulos 9 a 11, aliás, 9 a 14, alguns comentaristas vão entender que ele se passa, né, essas mensagens, elas se relacionam com o fim da dominação do Império Persa e a transição para o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Tá? Algumas evidências internas do texto, por exemplo, apontam para isso. Tá? Por exemplo, o capítulo 9, verso 13, fala assim: porque entesei Judá com o meu arco de guerra e fiz de Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. Ou seja, se entendermos que os capítulos 9 a 11
eles acontecem, essas mensagens acontecem nessa transição do fim do Império Persa para o Império Macedônico, a gente interpreta o texto de uma forma. Tá? As interpretações mais tradicionais, mais conservadoras, vão dizer que esse texto não é equivalente ao período do Império Macedônico, do avanço de Alexandre o Grande, lá 336 em diante, mas é antes. Seja como for, a gente deixa isso em aberto, porque a gente pode trabalhar essas duas formas de ver o texto, tá bom? Esses capítulos, como diz aí no slide, trazem a promessa da vinda do Messias pobre. Talvez seja o versículo central desse bloco. Capítulo 9, verso 9, que eu já li. Alegre-se, a filha de Sião, alegre-se muito, tá bom? Eram tempos de modestos começos, tempos de desânimos cíclicos, e vem Zacarias e fala assim: você se alegre, porque o teu rei vem, né? O teu rei vem justo e salvador. Ele não é como Dario, né? O imperador da Pérsia, ele não é todo poderoso, ele não é como Alexandre o Grande, né? Na sua pomposidade, na sua arrogância, no seu desejo de conquista, é um outro modelo de rei, né? É um outro modelo, é um outro perfil de alguém que não é conquistador. É um Messias pobre que entra na cidade triunfal sobre um jumento, um jumentinho. Depois do desaparecimento de Zorobabel, a esperança da realização da promessa feita a Davi se torna o eixo da busca e da expectativa da comunidade. Aqui é uma coisa importante: não somente Zacarias, mas também Ageu e depois Malaquias vão buscar naquelas promessas feitas a Davi antes do exílio, lá no período do Samuel, dos reis, da monarquia de Davi e Salomão, vão buscar aquelas promessas para dizer, aquelas promessas que o Senhor fez, que Javé fez, ainda estão válidas hoje e Sião voltará a ser uma cidade nova, uma nova Jerusalém. Creio até que a partir do capítulo 8, por exemplo, que fala de uma outra cidade, de uma nova cidade de Jerusalém, eu acho que o Evangelho de João, aliás, o Apocalipse de João, capítulo 21, 20, 21, quando fala da Nova Jerusalém, de alguma forma foi inspirada por essa perspectiva de Zacarias, de uma outra cidade, de uma nova cidade. Então, as promessas feitas a Davi, elas são atualizadas, né? Só que o povo ficou esperando que essas promessas se realizassem e essas não se realizaram. No atraso da sua realização, a esperança da vinda do Messias e da libertação da comunidade são o sustento da comunidade. Enquanto as promessas não se realizam, a esperança cobre esse tempo, cobre esse espaço. O anúncio de Zacarias 9 a 11 é que o futuro da comunidade não está na tranquilidade da paz do Império Persa e nem no militarismo conquistador dos macedônios. O futuro está na paz que é trazida pela realeza dos povos na história. Tá? Isso aqui é muito interessante. Se esse cenário estiver correto, de um lado tem a falsa paz do Império Persa, né? Que é uma paz de opressão, e também as campanhas militares dos macedônicos, né, do Império Macedônico, que estava brigando com os persas, e a região da Palestina, né, onde está ali Jerusalém, Tiro, Sidom, a Fenícia, a Filístia e para baixo o Egito, né, era uma área, uma zona de transição em que esses impérios se colidiam. E está ali a pequena Judá no meio desse cenário internacional. Tá? E vem então o profeta Zacarias e fala assim: a nossa paz não depende, não é? Não está nessa falsa paz do Império Persa e nem no militarismo desse novo império que está conquistando as terras. Antes, o futuro da paz é trazida pela realeza dos pobres e das pessoas pobres. Ok. Agora, a partir desse cenário mais amplo que eu dei, eu queria ir um pouco para o texto
a partir do capítulo 9, né, para a gente falar daquilo que é central nesse bloco, que é a esperança da vinda do Messias. Um Messias muito típico, aliás, um Messias atípico, né? Porque ele é pobre e vem montado num jumento. O capítulo 9 começa com uma palavra muito forte. Na minha versão, que eu estou usando aqui, a sentença pronunciada pelo Senhor. Né? A sentença, ou, segundo outra versão, oráculo, palavra de Javé. Ou seja, é uma sentença. Lutero traduziu essa expressão como carga. É uma carga trazida por Javé a partir de um julgamento que já foi realizado. Tá? Então, capítulo 9 é o julgamento de Javé, a carga, a sentença de Javé para nações, para povos que estavam no entorno ali do povo de Judá, de Jerusalém. E é interessante esse versículo primeiro do capítulo 9, a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Né? Essa afirmação é muito bonita, porque ela é, ao mesmo tempo, universalista e ela é também particular. Né? O Senhor tem os seus olhos sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Essas tribos de Israel, nesse momento que essa sentença está sendo pronunciada, ela está espalhada, porque o Senhor foi quem as dispersou. E agora, a fala do profeta Zacarias, desse oráculo, é que o Senhor vai reunir, rejuntar todo mundo ali naquela terra, a terra da promessa. O capítulo 9, então, ele é um capítulo que Deus está falando, Javé está falando contra aquelas cidades em torno de Jerusalém, tá? Que representavam uma ameaça para Jerusalém. Tá? É uma ameaça regional a Sião. Nós podemos dizer o seguinte: até o capítulo 8, a palavra de Zacarias tem assim uma preocupação com o cenário internacional, Império Persa, aquilo que a gente já falou. A partir aqui no capítulo 9, ele vai falar do cenário regional. De um lado, Damasco, Tiro e Sidom, que era a região da Fenícia, ao norte de Jerusalém, e Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod, a região da Filístia, na parte do sul. Judá, Jerusalém, ficava entre esses dois conglomerados de cidades. Cidades fortalecidas, cidades enriquecidas, cidades que cumpriam aquilo que o Império Persa determinava. Estavam muito bem e elas tinham, essas cidades, uma tendência a ameaçar, ou concretamente ameaçar, o povo de Judá. Daí o povo de Judá se sentir inseguro na sua terra. Né? Havia uma insegurança, porque se o Império Persa tinha deixado o povo morar ali, isso é uma coisa. A outra coisa é que os vizinhos eram uma permanente ameaça à tranquilidade ali de Judá. Por isso, essa palavra do Senhor com relação a essas cidades que atualiza também antigas hostilidades entre esses povos com o povo de Israel, o povo de Judá. Se a gente for fazer referência a outros profetas, Naum, por exemplo, Naum, Oséias, o próprio Isaías, profetiza contra essas cidades também, essas regiões, tá bom? Porque havia uma inimizade, uma hostilidade com relação a Sião. Daí vem a palavra no capítulo 9, a partir do versículo 9, né? De onde vem a segurança de Sião? De onde vem a segurança do povo de Deus? De onde vem a segurança? E a segurança de Sião e de Efraim está no Messias, que é humilde e pacificador. Tá? O capítulo 9, verso 9, fala desse Messias humilde, mas o versículo 10 fala
destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele, esse Messias, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Então, a segurança de Sião está no seu Messias, que é humilde e pacificador. Há aqui, como eu falei, uma atualização do ideal. Aí está escrito dravídico, mas é davídico, né? O ideal davídico, no capítulo 10, verso 4, de Judá sairá a pedra angular. E a gente se refere, a gente se lembra lá, o apóstolo Pedro falando, né? Ele é a pedra angular. De Judá, Jesus, no caso, sairá a pedra angular, a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. É um ideal de Davi que é reatualizado, que é retomado. Então, a segurança do Senhor é a nossa segurança. A segurança do Messias é a segurança de Sião. Também a segurança está na aliança estabelecida com o seu povo. Versículos 11 e 12 do capítulo 9. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os cativos da cova em que não havia água. No versículo 12. Por isso, porque eu tenho uma aliança com você, voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Ou seja, o Senhor é aquele que tem uma aliança, que liberta, e por isso voltem. Tenham a certeza de que eu cuidarei de vocês. Essa expressão é muito bonita, poética. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros de esperança, da esperança. Aliás, faço um desafio a vocês, quando vocês lerem ou relerem o livro de Zacarias, quantas vezes aparece essa palavra fortaleza. Voltem à fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. Então, o povo que estava desmotivado, fragilizado, inseguro, não é? Precisava de uma esperança, de um retorno para essa fortaleza. Então, a segurança de Sião está na aliança, na libertação que o Senhor estava fazendo e na esperança dessa fortaleza, mas também na proteção e na salvação do Senhor. Dos versículos 13 a 17, fala aqui de uma salvação, tá? Na proteção e também da sua salvação. E eu quero fazer aqui uma pequena digressão. Quando a gente fala a palavra salvação, nós temos aqui toda uma ideia formada, doutrinária, do que seja salvação pela fé em Jesus. E, de fato, isso é um dos 5 pilares da reforma, né? A salvação pela fé em Jesus. Mas muitas vezes, quando o Velho Testamento fala de salvação, não está diretamente relacionado a esse sentido. É que o Senhor realmente é aquele que salva, aquele que livra, aquele que cerca, aquele que protege, aquele que tira do perigo, aquele que salva, tá? É claro que tanto um sentido quanto o outro tem uma relação que a gente pode fazer. Mas muitas vezes os profetas falando, o sentido de salvação é esse: o Senhor é aquele que livra e aquele que salva, pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Não é? Então, a palavra aqui de Zacarias é uma palavra muito, muito certa, muito contextualizada, muito exata para a situação que o povo estava vivendo. No capítulo 10, eu acho belíssimo o capítulo 10, versículos 1 e 2, né? E aqui há um outro contexto. Se no capítulo 9 o contexto é de insegurança em função dos vizinhos perversos, soberbos, arrogantes, ricos, né? E esses vizinhos estão debaixo da sentença de Javé, no capítulo 10 o cenário já é interno, né? Já é interno. E é um apelo que o profeta faz à confiança, né?
mas colocar a confiança no lugar certo, não no lugar errado. O capítulo 10, verso 1, é uma passagem muito bonita e muito poética, que diz assim: peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz as nuvens, de chuva, e ele lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. O que Zacarias está apelando aqui é que o povo ore e peça e confie naquele que é certo. As últimas chuvas da colheita, elas vão cair. Ora, nós sabemos que as últimas chuvas vão cair. Mesmo assim, peçam. Peçam aquilo que o Senhor vai dar. E a gente sabe que vai chegar. Então, peçam. Né? É uma atitude de confiança, o que eu chamo de confiança confiante, naquilo que vai acontecer, da provisão do Senhor. E o versículo 2 lança a luz ao versículo 1. Ao invés de colocar a confiança nos ídolos do lar, que falam coisas vãs, ao invés de colocar a sua confiança nos adivinhos, que falam mentiras e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias, peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Né? Na outra versão fala de chuvas serôdias, né? As últimas chuvas, aquela chuva que dá no final da colheita, que vai fazer a fertilidade ainda maior daquela semeadura. Né? Então, vamos pedir para o Senhor aquilo que a gente sabe que Ele vai dar, ao invés de confiar naquilo que as pessoas inventam, tá bom? Ídolos do lar é muito interessante. A gente lembra da passagem de Rebeca, não é? Que quando vai com o servo de Abraão conhecer Isaac, ela leva os seus ídolos do lar. As mulheres, né, naquela região, ela tinha os seus ídolos do lar. É uma coisa prática feminina, não necessariamente de idolatria. Só que nessa época, me parece, por influência da religiosidade mística, mágica, do período que viveram lá na Babilônia, né, trouxeram essas coisas. Né? Trouxeram essas coisas. O calendário lunar, aquela relação sagrada chamada de idolatria. Os ídolos do lar seriam os pequenos arranjos, pequenas mandingas, vamos usar essa palavra nossa brasileira, pequenas mandingas que as pessoas fazem, sortilégios, né? Para que a sorte seja boa. Né? São pequenas apostas que, ao invés de demonstrarem que essa a fé nessas coisas é uma fé grande, importante, olha como é que eu tenho fé, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, não é essa fé que as Escrituras falam, que Zacarias está falando. É uma fé confiante, é diferente, não é aposta, não é um chute para ver se a coisa vai dar certo. Ao invés disso, confie no Senhor que vai mandar a chuva no tempo certo. Não? Por isso o povo anda como ovelhas aflito que não tem pastor. Mais uma vez, essa expressão aparece quando Jesus fala em Mateus capítulo 3, capítulo 4, né, como ovelhas que não têm pastor. No caso aqui, no versículo 10, capítulo 10, as pessoas estavam andando, o povo andava como ovelhas aflito por não ter pastor, primeiro porque não confiavam no Senhor e confiavam nessas mandingas. E, por outro lado, porque estavam abandonadas pelos pastores. A partir do versículo 3, tá bom? Há uma outra sentença da parte do Senhor. Se no capítulo 9 a sentença é contra os vizinhos perversos, cobiçosos de Judá, opressores também, aqui no capítulo 10 a sentença é contra os pastores. Mas os pastores internos, os pastores de Judá. É contra os pastores que se acende a minha ira, diz o profeta. E essa palavra contra os pastores não é nova, porque Ezequiel fala, Ezequiel 34,
Ezequiel 37 fala contra os pastores. Isaías também se refere a isso. Jeremias se refere a isso. Quem são os pastores? Não são os pastores evangélicos de hoje, no primeiro momento. São as lideranças do povo. Magistrados, juízes, sacerdotes, governadores, pessoas encarregadas de governar, de administrar e de cuidar do povo. É contra estes pastores que a minha sentença vai agora. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, ou seja, as elites governantes de Judá, elas estavam abandonando o povo para cuidar dos seus próprios interesses. Eram chefes entreguistas que tiravam vantagens da sua liderança interna, fazendo alianças com aqueles povos vizinhos e com o próprio Império Persa. Né? Então, o capítulo 10, a partir do versículo 3, gente, é uma palavra muito dura contra lideranças políticas, religiosas, que, no fundo, são entreguistas, são mercadores, que pensam primeiro em si e depois nas pessoas, se é que pensam nas pessoas. Tá bom? E no versículo 6 do capítulo 10, a palavra aparece de novo. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Fortalecer, por quê? Por causa desses pastores. Salvar a casa de José, no caso Israel, Efraim, de quem? Dos pastores, dos péssimos pastores. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, diz o versículo 6. Enfim, a partir do versículo 6, Zacarias fala do retorno futuro a essa fortaleza. Todo o povo que está espalhado, que foi disperso pelo Senhor, por conta da sua desobediência, vai viver um novo êxodo, não do Egito para a terra prometida, mas do Egito, Babilônia, de outras terras para onde foram espalhados, da Síria, de outros lugares, eles haveriam de voltar para a terra prometida. Tá? O capítulo 11, que a gente vai falar somente dos 2 primeiros versículos, né, se liga com o capítulo 9. O capítulo 9 falou de 2 regiões de grupos de cidades, né, como eu falei. Ao norte, a Fenícia, e ao sul, a Filístia. E mais ao norte ainda havia a região do Líbano, não é? A região do Líbano. E vem a profecia do Senhor no capítulo 11: abra as suas portas o Líbano, ó Líbano, porque para que o fogo consuma os seus cedros. Líbano era uma região muito bonita, de muitas árvores, cedros, ciprestes, carvalhos, né, de florestas, pois aquela região também seria devastada por conta da ordem do Senhor. Só para chamar ainda a atenção de vocês, e isso é o estudo da próxima semana, se no capítulo 10 ele fala contra os pastores, no capítulo 11, verso 4, ele vai falar do bom pastor, do contraste, né? Daquele que cuida. E é óbvio que isso tem uma referência ao bom pastor, ao Senhor Jesus Cristo. Em síntese, os capítulos 9 e 10 trazem esse conjunto de mensagens para nós. Que aplicações nós podemos fazer a partir desse texto e desse cenário, dessa situação, né? O que está muito evidente na visão que Zacarias passa do Senhor, de Javé, é que ele é justiça e ele é misericórdia. Capítulo 9, verso 16. Naquele dia o Senhor Deus os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma cova e resplandecem na terra dele. Né? Ou são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Capítulo 10, verso 3, como eu já falei, o Senhor é justiça, mas ele também é misericordioso, e porque ele é justiça, ele julga, e porque ele é misericordioso, ele salva, ele redime.
Ele é o bom pastor. A descrição que o capítulo 10 vai fazer do cuidado que o Senhor, 9 e 10, do cuidado que o Senhor tem para com Sião, é de um pastor que é vigilante, que é visitador, que é cuidador, que é resgatador, que é libertador do povo pobre, como eu fiz referência em outros estudos, o povo desta terra, tá bom? E eu tenho, assim, né, uma hipótese, né, uma ideia de que essa densidade da pregação de Zacarias foi muito importante para que a figura de Jesus Cristo fosse identificada, fosse equivalente a essa mensagem do bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Essas mensagens de Zacarias, elas encontrarão a sua plenitude de cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Né? Esse foi o entendimento da comunidade primitiva, né, do Novo Testamento. Esses capítulos também nos ensinam, nos exortam, nos evocam a necessidade de termos um discernimento, de ver a ação de Deus, tanto nas relações internacionais, como também nos cenários regionais. Né? É isso que Zacarias faz. Ele tem a visão para o Império Persa, né? Provavelmente também a chegada do Império Macedônico, né? Como que as nações estão se arranjando, o arranjo das nações, mas também o que está acontecendo aqui de imediato. Né? Deus, ele não tem, vamos dizer assim, Deus está tanto no macro como no micro. A gente aprendeu a ver Deus somente na dimensão do micro, da vida particular, da vida pessoal, da vida da família, ou da vida da igreja. Mas saindo dessas esferas, a gente não consegue ver Deus agindo. Né? A gente tem limitações, até consegue, mas não discerne de todo. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje no cenário das nações? Né? Você tem um grande império, por um lado, o Império do Ocidente, representado por Estados Unidos e a Europa, tá bom? E você tem a ascensão de outros impérios, a China e a Rússia, né? Ou seja, é um tabuleiro de conflitos, tabuleiro de narrativas, tabuleiro político, econômico, mas também um tabuleiro onde Deus está agindo. E a pergunta é, como é que Deus está agindo hoje nesse cenário? Né? E você tem, assim como tem Pérsia, Macedônia, Egito, né? Fazendo aqui uma relação meio mecânica, né, com aquilo que a gente está vivendo hoje, não tem nada a ver, mas pode ter a ver. Essas forças, né, grandes forças econômicas, políticas, militares, né, os chamados, as forças satélites menores, né, Índia, África do Sul, Brasil, BRICS, ok? Enfim, são relações de forças e o Senhor está agindo. E eu pergunto como, tá bom? É um desafio para a nossa igreja pensar isso, tá bom? O que Zacarias, em síntese, traz nos capítulos 9 e 10? De esperança, de alegria. Alegre-se porque o Messias vem. O Senhor é bondoso, o Senhor é salvador. O Senhor cuida, ele é protetor, ele é um pastor. Não como esses pastores que estão aí explorando vocês. Ele é o bom pastor. A reunião dessas notícias, a reunião desses enunciados, dessas mensagens, forma uma boa nova, forma um evangelho, forma uma boa nova de alegria. E eu tomei para mim, lendo esses capítulos, que a boa nova de alegria sempre está a caminho. Né? Ela nunca vai deixar de chegar. E assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Eis que vos trago boa nova de grande alegria. A alegria, ela sempre vai chegar porque ela vem do Senhor. Ela não vem da produção humana, né, necessariamente, mas vem do Senhor.
E por isso que a gente pode falar, e aqui eu termino para a gente conversar um pouco, os capítulos 9 e 10 de Zacarias são evangelho, né? São justiça e misericórdia. E o que é o evangelho senão a justiça e a misericórdia? O Senhor fazendo justiça na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor manifestando a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Esses dois capítulos, então, reúnem para nós a esperança do Evangelho, a alegria do Evangelho, a salvação do Evangelho, a libertação do Evangelho, a justiça do Evangelho, né? Por isso, Zacarias, ou esse conjunto de mensagens, de alguma forma estava tateando, né? Se aproximando, estava sinalizando aquilo que viria definitivamente se realizar na pessoa de Jesus Cristo com a vinda do Reino de Deus, tá bom? Então, era, eram essas aplicações que eu queria fazer, essas reflexões em torno do livro de Zacarias, capítulos 9 a 10, né, ou 11 até o versículo 2, versículo 3, e a gente pode conversar agora. Espero aí que tenha sido assim de muita edificação para a gente. Então vamos conversar. Deus abençoe.